Olá, pessoal. Então, o objetivo desta pequena videoaula seria compreender as diferentes fases da Revolução Russa que se inicia em 1917. Então, bom, a Rússia, já desde fins do século XIX, nas primeiras décadas do século XX, ela passava por uma série de problemas, principalmente relacionada às condições de vida das classes menos favorecidas, sejam os camponeses quanto dos operários, os trabalhadores nas grandes cidades. Então, após uma série de revoltas e de manifestações, em março de 1917, as oposições socialistas e liberais conseguem tirar o czar Nicolau II do poder, e aí se tem início a Revolução Russa. Para sua melhor compreensão, ela é dividida em três fases. Primeiro, a Revolução Branca, segundo, a Revolução Vermelha e, por último, a Guerra Civil. Então, a Revolução Branca, ela acontece entre março a novembro de 1917. Ela vai se ter algumas características. Então, após o fim do regime czarista de Nicolau II, se instaura o chamado governo provisório. Esse governo ele vai estar sob influência de políticos liberais, de políticos capitalistas. Ele vai então propor algumas transformações para a sociedade russa, mas mesmo assim ainda não vai tocar em questões centrais, principalmente para os interesses tanto dos camponeses quanto dos operários. Então, algumas medidas que foram tomadas. Houve, no governo provisório, a redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias, que antes passava de 10, 12, 14 horas por dia de trabalho, a anistia aos presos políticos e também a permissão para que os exilados retornassem ao país. Então, todas aquelas pessoas que estavam presas por se manifestarem contra o regime czarista ou que tiveram que fugir da Rússia por causa da repressão do governo czarista, puderam sair das cadeias ou retornar para a Rússia. Também houve a garantia de liberdades fundamentais do cidadão, ou seja, o direito de se manifestar contra o governo, de analisar a sociedade em que vive, também aí o direito da livre imprensa de manifestar as suas ideias. Porém, como foi falado inicialmente, o governo provisório ele não vai tocar em algumas questões que eram centrais, que eram muito importantes, principalmente para os camponeses e também para os operários. Dentre elas, se destaca que eles vão manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial, que já acontecia desde 1914. Então, a participação de um país numa guerra, ele envolve muitos custos, não apenas os custos das vidas humanas que se perdem, né, mas também os gastos militares de se manterem esses exércitos em outras regiões do mundo. Então, isso dava uma grande soma de dinheiro e a Rússia, que já passava por uma série de crises e até não conseguia garantir a produção de alimento para toda a sua população, isso acabava gerando muita insatisfação. Bom, então com a anistia, o Lenin, que estava fora da Rússia, ele retorna para a Rússia em abril de 1917 e ele já passa a se organizar e tecer críticas ao governo provisório. Então, primeiro, ele lidera uma oposição socialista, forma o Partido Bolchevique e publica suas teses de abril, que seria então uma série de ideias do qual ele questiona o governo provisório e propõe o que, na percepção dele, seriam as melhores medidas para serem tomadas na Rússia. Então, com isso, com essa oposição liderada pelo Lenin, se inicia a chamada Revolução Vermelha, que se estende de novembro de 1917 até 1918. Então, em 7 de novembro, os bolcheviques, organizados pelo Lenin, eles cercam a cidade de Petrogrado, que era onde ficava então a sede do governo provisório, e eles vão tomar o poder. Com isso, formam o Conselho dos Comissários do Povo, que era presidido pelo Lenin, e ali eles começam então a empreender uma série de transformações para a sociedade russa. Dentre eles, eles declaram a paz imediata, que era a saída da Rússia da Primeira Guerra, já em 1917. Eles vão confiscar propriedades privadas, então terras que pertenciam aos nobres da igreja, vão confiscar então 150 milhões de hectares de terra e vão distribuir para os camponeses que não tinham terras para poderem trabalhar, sem pagar nenhuma indenização, tanto para os nobres quanto para a igreja.
e vai haver a estatização da economia, ou seja, todos os pilares ligados à produção econômica vão ser assunto do Estado, ou seja, é o Estado que vai organizar a vida econômica russa. Aqui, então, seria a bandeira da União Soviética. A gente vê que há uma junção da foice com o martelo, que seria uma então teria como simbologia a formação de uma sociedade ligada pelos camponeses, os trabalhadores rurais que produzem o alimento, com os operários, os trabalhadores das grandes cidades. Aqui seria uma imagem de um discurso do Lenin para o povo russo, e fica nas mensagens escrita: todo o poder aos sovietes, ou seja, todo o poder aos trabalhadores. Agora é os trabalhadores que comandam o seu futuro, que decidem como organizar a sociedade. Ou seja, basicamente aquilo representava que era a maioria que estava no poder. Aqui também é mais uma imagem de soldados russos, né, com faixas revolucionárias. Dentre essas faixas dizia-se: operários de todo o mundo, univos. É uma clara referência à obra do Karl Marx, que foi também um importante pensador das ideias socialistas e comunistas. Então a gente também já percebe aqui que a ideia não seria apenas uma revolução para a Rússia, mas pensar uma revolução até em âmbito mundial, do qual ela poderia se estender para outros países, né? Aqui uma imagem que seria então um cartaz com a bandeira comunista da Rússia sendo mexida, enfim, não apenas para os trabalhadores soviéticos, né, mas também para todo mundo, instigando que todos os operários, todos os camponeses podem se organizar e podem lutar por uma vida melhor. Bom, por fim, acontece a Guerra Civil, que vai de 1918 a 1920. Então, forças de oposição, aqui são forças de oposição, então, monarquistas, que queriam ainda o retorno da monarquia do czar Nicolau II. Eles vão organizar movimentos para tentar acabar com o Exército Vermelho, né, com a organização do Partido Bolchevique, e eles vão contar com auxílio econômico, com a ajuda de outros países, dentre eles Inglaterra, França e Japão, que temiam que essas ideias comunistas elas se disseminassem, elas se espalhassem para operários e camponeses de outras partes do mundo. Então, os bolcheviques eles vão se manter no poder, organizando a sua resistência por meio do Exército Vermelho. Esse Exército Vermelho era liderado por um outro grande exponente das ideias comunistas na Rússia, o Leon Trotsky, que está aqui nessa imagem, então, discursando para o Exército Vermelho. Então, além dessa resistência de monarquistas, o Partido Bolchevique, que passa a se chamar Partido Comunista, também vai derrotar outras manifestações de outras correntes políticas, como de anarquistas e liberais. Como esses governos capitalistas não conseguiram acabar com a Revolução Russa e com a ascensão do Partido Comunista, eles vão tentar isolar a Rússia o máximo possível de acordos internacionais. Mas a partir daí, então, de 1920, a Revolução Russa ela se consolida e aí vai haver, então, a administração do Partido Comunista sobre a Rússia. Por hoje, seria isso.